Como estão todos? Eu espero que estejam todos bem e de preferência, né, em casa. Então bora lá para nossa aula de artes de hoje, né? Vamos começar a dar a segunda unidade e hoje vamos falar de dadaísmo, um dos movimentos, tantos movimentos que tiveram, né, na Europa. Podemos dizer que nos primeiros anos do século XX, os europeus, né, desfrutaram da prosperidade e das facilidades trazidas pelas modernidades, inclusive pela questão da reforma, né, industrial, da Revolução Industrial. Melhor dizendo, desculpa. Não exatamente. Em 1914 aconteceu a Primeira Guerra Mundial, e com ela um horror ocasionado pelos conflitos entre as nações. Nesse cenário surgiu então nada mais nada menos do que o movimento dadaísmo, movimento de reação e protesto, né? Um único formado durante a guerra por artistas como Tristan Tarazara, Marcel Duchamp, Francis Picard e George Grosz, que sentiram imensamente os efeitos do impacto, né, desse contexto bélico. Mas o que seria bélico, antes que vocês me perguntem? Bélico é aquilo que se refere à guerra, ao arsenal de guerra, né, como as armas, tanque, a munição, melhor dizendo, trocando em miúdos. Entendendo que a sociedade de alguma maneira teve sua parcela de responsabilidade na eclosão da guerra, por exemplo, como o nacionalismo exagerado, né? Esses artistas se rebelaram não só contra as consequências do conflito bélico, né, a guerra, mas o processo que o sistema do processo do sistema capitalista, mas também contra a própria arte. Dessa forma, né, contestaram qual o propósito da arte, questionando assim qual o papel de cada setor no mercado da arte, né, as galerias, os artistas, os curadores, né, de museus, os críticos, os consumidores, os colecionadores. Podemos dizer, portanto, que o dadaísmo ou dada não é estilo, mas uma atitude, uma maneira de se relacionar, né, uma forma, né? Na verdade, ela é uma anti-arte que nega a si mesmo. Vamos lá para as ideias dadaístas. As ideias dadaístas e o manifesto. As ideias dadaístas foram compartilhadas por artistas de outras cidades europeias, uma vez que a guerra afetou todo o continente europeu e ainda ao longo de vários anos, né? Os vários manifestos dadaístas foram escritos, entre eles podem se destacar como pressuposto, tanto na literatura quanto em outras linguagens de arte, a incoerência no discurso, a negação dos valores acadêmicos e o uso do acaso para a criação artística. Precisamente em 1918, o poeta romeno Tristan Tarzan, datado de 1896 a 1963, apresentou seu manifesto Dada no terceiro número da revista Dada. Tarzan diferenciou o dadaísmo das demais vanguardas artísticas, afirmando que o futurismo e o expressionismo, por exemplo, tinham visão otimista de que a Europa em guerra ressurgiria com uma beleza, ao passo que o dadaísmo não tinha esperança em absolutamente nada. Não, a atmosfera era totalmente pessimista que parava sobre os artistas dada e se refletiu, portanto, em suas artes consideradas muitas vezes nihilistas. Mas o que é o niilismo, né? O niilismo dadaísta pode ser concebido como pela escolha do próprio nome. O movimento, a palavra dada, foi escolhido por seus integrantes como uma forma aleatória em francês. Em francês ele significa cavalo, de brinquedo. Né? Em romeno é uma expressão com as sílabas separadas que significa a afirmação sim, sim. Assim, segundo Tristan Tazaran, o termo dada não significa nada. O pintor e escultor Marcel Camp, datado de 1887 a 1968, nasceu em uma família de artistas franceses e estudou na academia tradicional, assim como tantos outros artistas daquela época. Ele entrou em contato com vários movimentos, como expressionistas, pós-expressionista, o próprio cubismo, né? Mas foi profundamente afetado no contexto socio-histórico do período, né, daquela questão da guerra.
e radicalizou sua produção artística totalmente. Em 1912, apresentou no Salão de Independentes, um salão de arte parisiense, a obra Nu Descendo as Escadas, número 1, que foi rejeitada pela instituição sobre a justificativa de estar ridicularizando o cubismo, embora essa obra muito dialogue com a vertente cubista, né? Que é a vertente de não ser belo, né? De desconstruir a arte. Pode-se falar também de a maneira de Marcel Duchamp de usar a arte. Eu posso trazer aqui um elemento para você, fonte. Ele pegava algo comum, como desculpa a palavra, mas é essa, né, como um mictório e fazia uma obra de arte, né, tentando passar, na verdade, para quem estivesse olhando, uma mensagem. Então, assim, a arte, ela não deveria ser concreta, né? Ela poderia ser uma forma de expressão, uma linguagem a qual o espectador, né, compreendesse ou tentasse assim compreender, tá bom? A anti-arte Dada. Francis Piacab, datado de 1879 a 1953, foi um artista parisiense que experimentou muitos estilos de artes antes de se tornar um artista dadaísta, mas sempre mostrou simpatia por esquemas e mecanismos de máquinas e outros objetos. A respeito de um dos desenhos que tem aí, que é Movimento Dada, né? Os detalhes contidos nele podemos fazer algumas inferências. Inferências é deduções ou compreender ou compreensão de uma lógica em base de algo. A palavra inferência quer dizer isso. Começando pelo título, que sugere tanto um desdobramento dos movimentos Dada quanto o movimento próprio do mecanismo ilustrado. Para exemplificar, era como se o dadaísmo ele fosse um despertador, algo que despertasse aquelas pessoas para a arte, algo que despertasse, né, pela essa questão do positivo, né? Eles traziam essa questão do dadaísmo do antitradicional, eles não eram tradicionais, né, como as outras vanguardas antes. Inclusive, eles disseram que se opuseram a qualquer outra vanguarda do início do século XX. Né? Publicando pelo Esquema, Picabet colocou o dadaísmo como regulador da história da arte moderna, ele próprio como figura central do movimento. Além dessas atitudes polêmicas que tinham como objetivo mesmo causar o choque, que era isso, ele também ele buscava a destruição de uma lógica e a valorização do irracional, né? Na verdade, era desmontar tudo o que já tinha sido visto pela arte comum antes. Para vocês terem ideia sobre essa questão artística dadaísta, entre 1935 a 1941, Márcio Cooper ele criou a Caixa Maleta. E a Caixa Maleta ela teve, né, uma série com mais de 300 obras pequenas em miniaturas. Né? Ele esperava que a arte não seja objeto em si, dessa forma, a reprodução de uma arte tanto quanto original, uma arte diferente, uma arte que está dentro de uma mala, uma arte que você pode abrir e lhe causar espanto, surpresa ou admiração. Tá bom? Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Tchau, tchau. Forte abraço.